Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Sabadão é dia de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos conferir os principais assuntos desta semana. Vem comigo! E para começar esta edição, vamos falar sobre o futebol internacional. Neste domingo, conheceremos quem será o campeão inglês. Após 37 rodadas, o Manchester City lidera, mas o Arsenal ainda possui chances matemáticas de título e vai fazer de tudo e mais um pouco para acabar com a hegemonia do time de Pep Guardiola. Manchester City ou Arsenal, Pep Guardiola ou Mikel Arteta. Quem leva a taça da Premier League? A vantagem clara e evidente é do City, que entra em campo como líder da competição com 88 pontos. Os últimos 3 conquistados nesta terça-feira após derrotar o Tottenham. Tanto o Manchester City quanto o Arsenal jogam em casa neste domingo. O Arsenal recebe o Everton no Emirates Stadium, em Londres, enquanto o Manchester City fecha a campanha contra o West Ham no Etihad Stadium, em Manchester. Para ser campeão, a conta do City, atual tricampeão inglês, é simples. Basta vencer o West Ham em Manchester para sacramentar o 4º título consecutivo, algo inédito na história do futebol inglês. Se vencer, o City nem precisa secar o Arsenal. Agora, se tropeçar, a torcida contra o concorrente direto vai ter que ser grande. Caso empate, o City vai a 89 pontos e precisa que o Arsenal não vença o Everton, porque se conseguir o triunfo, os Gunners alcançam a mesma pontuação e superam o atual líder no saldo de gols. Se o clube de Manchester perder, ficará com 88 pontos. E aí precisará que o vice-líder no máximo empate. Agora as contas para o Arsenal ser campeão após 20 anos são um pouco mais complicadas. O clube precisa primeiramente vencer o Everton. Caso vença em casa, o time de Arteta vai a 89 pontos e precisa que o City no máximo empate com o West Ham. Assim vai assumir a liderança por pontos ou no saldo de gols. Qualquer outro resultado que não seja o triunfo contra o Everton encerra qualquer chance de título no Emirates. Será que o Manchester City vai conseguir emendar o tetracampeonato consecutivo ou será que o Arsenal finalmente vai sair da fila? Bom, somente o tempo vai dizer quem ficará com a taça. E agora falando sobre seleção brasileira, nesta semana o técnico Dorival Júnior divulgou a lista dos convocados para a disputa da Copa América. E como de costume, o assunto seleção brasileira sempre causa muita polêmica e discussão entre os torcedores. E mesmo antes da seleção entrar em campo, já tem torcedor cornetando as escolhas de Dorival. O assunto seleção brasileira sempre rende pauta para uma boa conversa entre amigos, principalmente pelas divergências de opiniões que as escolhas do treinador causam. Dessa vez, o técnico Dorival Júnior chamou muitos nomes já conhecidos do público brasileiro, mas alguns ficaram de fora e o torcedor não perdoou. Fala, amigos da Hit TV, tudo certo? Bom, nessa convocação do Dorival, eu acho que ele poderia ter levado ali na zaga o Murilo do Nottingham Forest. Acho que realmente ele, por ser um cara novo, já é uma preparação. Quem sabe ele já não consegue para a Copa também, né? E além também, acredito que um centroavante de ofício, o Pedro do Flamengo, já mostrou diversas vezes um futebol muito bacana. Ele poderia agregar também na seleção. E além disso, eu acho que falta alguém que corta para a esquerda. E como um bom São Paulino, acho que deveria também ir o Wellington Rato. Por que não? Forte abraço. Como citado pelo nosso amigo Pedro Guglielmo, o Murilo, ex-Corinthians e que hoje joga no futebol inglês, sendo eleito por várias vezes o melhor zagueiro da competição, foi um nome lembrado por muitos torcedores. Já o Pedro, centroavante do Flamengo, que disputou a última Copa do Mundo, segue em boa fase no clube carioca e também foi uma ausência sentida por muitos, principalmente pela nação rubro-negra. Agora o Wellington Rato corre por fora e algo me diz que dessa vez o clubismo do nosso amigo Pedro Guglielmo falou mais alto. E neste fim de semana está sendo disputado mais um grande prêmio de Fórmula 1, em uma pista que carrega uma série de histórias, entre elas a mais triste do automobilismo brasileiro. Para dar um panorama geral sobre a corrida deste domingo e também recordar sobre Ayrton Senna,
eu conversei com o jornalista especialista em Fórmula 1, Pedro Castello. Vamos conferir. A Fórmula 1 está na Itália nesse fim de semana para a disputa da 7ª etapa do Campeonato Mundial de 2024. É o Grande Prêmio da Emília-Romanha, na Itália, em Imola. Uma pista muito clássica, muito tradicional, que muitos pilotos gostam, mas ela é uma pista que carrega uma lembrança muito triste, pois foi nela, há 30 anos atrás, no dia 1º de maio de 1994, que Ayrton Senna morreu. Nessa pista, Ayrton Senna acabou batendo, né? No sábado morreu o austríaco Roland Ratzenberger, no mesmo final de semana da morte de Senna. Então foram 2 mortes no mesmo fim de semana. Foi o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Mas falando da temporada atual, Max Verstappen chega em Imola na liderança. Ele tem 136 pontos, líder absoluto do campeonato. Seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, está em segundo, o mexicano. Ele tem 103 pontos. Mas a expectativa desse fim de semana, com certeza, é em volta das Ferraris. As Ferraris que estão correndo em casa, na Itália. O Charles Leclerc é o piloto número 1, Carlos Sainz é o segundo piloto. Então a torcida está muito eufórica, a torcida italiana sempre faz uma linda festa quando é uma corrida na Itália. Mas também a torcida está muito ansiosa para ver, sabe quem? Lewis Hamilton. Mas por que o Hamilton? Primeiro que ele é um heptacampeão mundial e todo mundo gosta muito do Lewis Hamilton, mas também porque no ano que vem, em 2025, Lewis Hamilton vai para a Ferrari. O Carlos Sainz, piloto espanhol, perdeu a sua vaga, ele ainda não tem lugar garantido para o ano que vem, ele ainda tem alguns rumores de algumas equipes que ele pode ir, Mercedes, talvez a Sauber, que em 2026 vai virar Audi. Então, Carlos Sainz ainda não tem lugar certo para o ano que vem. E quem vai assumir seu lugar é o Lewis Hamilton. Carlos Sainz, que venceu o Grande Prêmio da Austrália neste ano, uma corrida que foi de madrugada aqui no Brasil. Ele acabou ficando fora da segunda etapa porque ele teve que operar o apêndice, e aí ele voltou na corrida seguinte e acabou conseguindo ganhar a corrida, ainda se recuperando dessa cirurgia. Então foi uma prova brilhante do Carlos Sainz. E também, tirando Max Verstappen, Carlos Sainz, quem também venceu esse ano, inclusive há 2 semanas atrás, na última corrida, e venceu pela primeira vez na Fórmula 1 na carreira, foi Lando Norris, piloto da McLaren, britânico, super talentoso, ainda jovem. Estava engasgada essa vitória do Norris. Ele já teve a oportunidade de ganhar em 2021, mas acabou errando na estratégia, veio a chuva e ele acabou não vencendo. Então a Lando Norris, que é um piloto da McLaren, espera continuar com esse bom desempenho. A McLaren também tem o Oscar Piastri, um piloto australiano super talentoso também. Então a McLaren tem uma dupla de pilotos muito qualificada. A McLaren tem novidades para esse fim de semana. Tem atualizações no carro, a Ferrari tem atualizações no carro, a Mercedes também. E vale lembrar também que neste final de semana em Imola, muitas equipes vão estar com alguns adesivos em homenagem a Senna. Como eu disse no começo, 30 anos da morte de Ayrton Senna, então muitas homenagens estão sendo feitas ao piloto brasileiro neste final de semana na corrida em Imola. A expectativa, obviamente, Max Verstappen é o favorito para a corrida, a conquistar a pole position, a vencer a prova, mas os carros estão se igualando. Então Max Verstappen não tem mais o carro tão dominante quanto nos anos passados, como 2022 e 2023. Então a gente espera uma corrida bem aberta para o Grande Prêmio de Imola deste final de semana. E 8 relógios da coleção pessoal do heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, foram arrematados por 4 milhões e 400 mil dólares, pouco mais de 22 milhões de reais, em um leilão realizado em Genebra, na Suíça. Os itens foram adquiridos por uma única pessoa, que não teve a identidade revelada. O item mais caro da venda foi o modelo chamado de Platinum Vagabundade 1. O relógio foi dado a Schumacher no Natal de 2004, depois que ele conquistou seu 7º título mundial. Somente esta peça custou 1,5 milhão de dólares, cerca de 7 milhões e 600 mil reais. O relógio contém representações dos 7 títulos conquistados pelo ex-piloto alemão na Fórmula 1.
com a figura de um número 7. Outro relógio da coleção do heptacampeão, que foi vendido no leilão desta semana, foi o Alderman Piguet, também encomendado por um ex-chefe da Ferrari como um presente ao piloto. A peça contém o logo da Ferrari e foi dada a Schumacher no Natal de 2003, logo depois de seu pentacampeonato com a equipe. Schumacher é um dos maiores nomes da história da Ferrari. Foi na escuderia italiana que entre 2000 e 2004 ele conquistou 5 títulos de pilotos consecutivos e tornou-se o primeiro heptacampeão mundial de Fórmula 1. O ex-piloto, porém, não é visto desde dezembro de 2013, quando sofreu um grave acidente enquanto esquiava na França. Ele chegou a ficar em coma induzido e hoje repousa na casa de sua família na Suíça. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana e um grande abraço.